Quando falamos sobre envelhecimento feminino, um dos grandes pontos que as mulheres perguntam é: será que eu já entrei no climatério? E hoje, para a gente estar conversando sobre esse assunto, estamos aqui com a ginecologista maravilhosa, Samília Oliveira, que eu estou tendo a honra, o prazer, da gente conversar um pouquinho aqui nesse papo informal, né? E eu, como tenho 40 a mais, tenho muitas amigas que pensam, né, e perguntam: será que eu já entrei no climatério? E aí, como é que a gente passa para se perceber, Samília, né? Se a mulher está ou não nessa fase, né? Tão, às vezes, mítica. Vamos conversar Cheia um de pouco. tabus e mitos, né? Muitos tabus. Primeiro eu quero agradecer, né, por esse convite. Para mim também é uma honra estar dividindo essa mesa com uma profissional gabaritada como você. E é um assunto que eu amo conversar, né? Tua cara. Saúde feminina é o que me brilha os olhos, por isso que eu escolhi realmente trabalhar com isso. E o climatério especificamente, que é essa fase, né, rondada por mitos, tabus, e que a gente precisa desconstruir porque a nossa população está envelhecendo, e ainda bem por isso, né? Eu brinco com os pacientes que só não envelhece quem morre cedo. Então, se Deus quiser, todas nós vamos passar pelo climatério, pela menopausa, pela senilidade, e a gente quer viver tudo isso com muita saúde, né? Pois é, eu sempre digo isso, né? Porque quando a gente fala de envelhecimento, as pessoas associam muito aquela velhice adoecida, né? Não é a esse processo saudável, né? Sim. Então, assim, você já falou tudo, né? Então, assim, Samília, como é que a mulher pode se perceber, né? Parar e pensar: pronto, agora eu estou entrando no climatério. Climatério e menopausa. Vamos conversar um pouquinho, né, assim, Vamos, e diferenciar pra também esses conceitos, né? O climatério, ele vai ser toda essa fase de transição da saída da menarquime, ou seja, da fase fértil da mulher, com aquela ovulação mensal, até a senilidade. Então, o climatério vai envolver todo esse período. Ele acontece aí, normalmente a paciente percebe os primeiros sintomas a partir dos 45 anos e vai durar até a definição de idosa, a depender do local, entre 60 e 65 anos. Então, essa é a fase do climatério. É uma dúvida minha. Muitas mulheres, elas associam o climatério a parar o ciclo menstrual. Então, a pessoa precisa esperar. Tem realmente, como no caso da mulher, no caso da primeira menstruação, tem esse salto? Como é? Explica aí um pouquinho pra gente. A menopausa vai ser um marco dentro do climatério. É quando eu estou há 1 ano sem menstruar. Então eu não preciso, eu posso muito bem estar no climatério e ainda ter menstruações que normalmente ao passar do tempo vão se tornando irregulares, mas eu posso estar no climatério e ser uma mulher pré-menopausa. Então, eu posso ainda ovular eventualmente, esse ovário tá nos últimos folículos, tá naquela produção hormonal que não tá tão ordenada, mas eu ainda não estou há 1 ano sem menstruar e por isso eu não posso dizer que já aconteceu a menopausa. Dentro dessa faixa, né, do climatério, a gente vai ter um olhar específico para cada fase. Então, nessa fase de transição, é uma fase que muitas vezes a mulher ainda pode engravidar. Então, a depender do que ela quiser, se ela vai querer ou não engravidar, a gente ainda tem que se preocupar com contracepção. Já no pós-menopausa, a gente não vai se preocupar tanto com contracepção e vai ficar muito de olho em vigiar, né? As doenças crônicas que costumam aparecer mais ainda com o envelhecimento, e aí esse manejo dentro do climatério ainda tem essas particularidades a depender da fase da paciente. E você me perguntou, né? Como é que eu posso saber? Então, é só porque eu tenho 45 anos, será que eu já estou no climatério? Normalmente, os marcos sintomáticos são: a paciente percebe que a menstruação começou a ficar irregular. Então, ela chega pra você: Camille, antes eu menstruava todo mês, mas agora eu menstruo 1 mês, aí passo 2, 3, aí vem de novo. Então, é uma das primeiras alterações. Às vezes, esse ciclo fica mais curto antes de se afastar. Então, na verdade, eu tô menstruando 2 vezes por mês. E aí esse sangramento vai ficando mais irregular. Os calorões, né? Os fogachos são os mais famosos e conhecidos sintomas desse período do climatério, que podem perfeitamente começar antes da menopausa. Vai ter uns 15 a 20% de agraciadas, Camille, que vão passar pelo climatério e a menopausa quase assintomáticas e não vão ter nem os calorões, nem os fogachos e nenhum tipo de queixa assim que ela julgue que está impactando a qualidade de vida. Então ela chega e fala:
Ai, Samília, eu parei de menstruar, mas foi bem tranquilo pra mim. É a alívio. minoria. É a minoria. É a minoria. Porque 85% vão sofrer com os calorões. Pois é, o que a gente estava conversando, né, que eu estava dizendo, nessa fase é muita percepção, eu acho que eu queria conversar duas coisas, né, essa fase do marco, da questão de não engravidei, não engravidarei mais, né, como posso fazer, né, a questão de um tratamento, uma fertilização ou não, uma adoção, né, mas eu vejo muito que é esse marco, né, que a mulher às vezes, devido a essa correria, né, eu fui uma mulher que engravidei 40 a mais, né, mas aí depois até a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas assim, o que eu vejo, né, que até era engraçado, que eu tenho algumas amigas que entraram no climatério com 40 anos e eu tava ficando grávida, né? Duas realidades. Duas realidades completamente distintas e assim, muitas pessoas não perceberam aquela questão primeiro, né? Será que todo mundo vai pro ginecologista uma vez no ano? Que seria o ideal. Nossa, né? muita gente não vai, né? É incrível. É um hábito que eu costumo reforçar para as pacientes. Então, assim, nem toda consulta ginecológica a gente tem que pedir uma bateria de exames. A gente vai avaliar os exames adequados para aquele momento, mas anualmente, aquela passada no ginecologista para a gente ter uma conversa franca, né? Sobre a sua saúde, o seu ciclo menstrual, planejamento familiar, sexualidade. Então, eu também trago, assim, a gente tá falando de envelhecimento, a gente vai trazer planejamento familiar? Sim. Planejamento familiar não é evitar gravidez. Ah, vou te passar um anticoncepcional para você não engravidar. Planejamento familiar é pensar, eu quero engravidar? Se sim, quando? Quando é que eu vejo na minha história de vida que esse é um bom momento? Esse momento, ele é compatível com a minha reserva ovariana? Ou eu devo me planejar para congelar óvulos? Não, eu não planejo ter filhos. Como é que eu vou me proteger da forma mais adequada para a minha realidade? Então, isso é planejamento familiar, né? Entendi. Hoje em dia, a gente sabe que a mulher tem um papel... Com toda a população envelhecendo e as mulheres também... Sim. A mulher de 45 anos tem hoje um papel muito diferente do que ela tinha há 60 anos atrás, né? Então, uma mulher super jovem que está no auge da sua carreira profissional, que tem sonhos, planos, viagens... E aí, essa questão de quando engravidar, a natureza ela é um pouco ingrata com a gente. A natureza, ela sempre chama, né? A natureza sempre dá sinais. Eu costumo dizer assim, eu lembro que uma vez a gente tava conversando num café, não tinha nada a ver. Aí a Samília, tu já pensou em congelar teus óvulos? Aí eu, o quê? Porque é uma coisa que tem que ser normalizada, né? Com certeza. E aí você entra na história que é minha amiga e eu acabo sempre trazendo esse assunto. Congelar os meus óvulos, eu me achando tão jovem, mas não era mais mesmo, né? Mas a gente vai deixando pra depois, né? Esperando o melhor tempo. Por quê? Por conta da falta do planejamento, né? E aí a gente até teve uma conversa sobre essa questão hormonal, né? Da reserva ovariana. Vamos conversar um pouquinho isso? Vamos. Porque muitas pessoas não entendem, né? Que eu fui atrás, tinha uma reserva ovariana boa, mas nem todo mundo tem, né? Isso. Então, como é que a mulher pensa para assim, cara, eu tenho 35 anos, eu tenho que dar uma olhada para isso, para ver como é que eu tô, né? Com relação ao climatério, né? É uma realidade hoje, muitas mulheres escolhem não ter filhos, né? Então, como é que a pessoa pode chegar e pensar como é que eu tô, como é que tá a minha idade, né? Porque eu costumo dizer que a reserva ovariana é o teu ID, né? É que vem dizendo realmente quantos anos você tem. A idade vai ser o principal fator. Sempre. Não vai ser o único. Não te enganem. Mas não a adianta. idade vai ser o principal fator. fator. É a idade, gente. Ela é real. Para a reserva ovariana, por isso que eu falei que a natureza é ingrata. Então, quando a gente pensa em quantidade e qualidade de óvulos, né, a gente vai ter a idade como o principal fator. Então, o que eu estava conversando sobre planejamento familiar e essa consulta anual é um momento de informação. Porque esse tipo de decisão, decidir se vou ter um filho, ou quando não. ou não, é uma decisão tão individual que perpassa por tantas esferas da vida da mulher que eu não tenho como dizer o que ninguém deve ou não fazer. Né? Eu não tenho o direito de chegar e falar, né? E dar a minha opinião, né? No entanto, como profissional de saúde, Sim. é meu dever informá-la sobre as suas reais possibilidades para que ela possa tomar a sua decisão de forma consciente. E o que eu acho também, que eu vejo assim, é que as pessoas, elas, esses assuntos devem ser tratados. E às vezes, por isso foi isso, a gente tava acho que era no Iguatemi, tomando café, né? Pá! Né? Com a faca dos meus peitos, eu me achando tão nova. Mas eu achei massa.
Porque assim, se a gente conversasse sempre sobre isso, era simples para todo mundo, né? Sim. Era simples para todo mundo. Aí como é que eu chego para minha médica e disse, sim, gata, eu queria ver como é que eu estou. Como é que eu estou, né? Então, assim, dosagens hormonais, elas não precisam ser realizadas de rotina. A gente não dosa hormônios, check-up hormonal. A gente não tem essa necessidade de realizar de rotina. Mas a gente tem exames para avaliar a questão da fertilidade, né? E também quando a paciente apresenta sintomas. Você falou, eu tive amigas que estão aí no climatério com a idade que eu estava engravidando. A menopausa antes dos 45 anos, a gente vai chamar ela de menopausa precoce, entre 40 e 45. Já é menopausa precoce. É uma menopausa precoce. Antes disso, é a insuficiência ovariana prematura. Então, uma paciente de 35 anos que já chega pra mim, tô com um calorão, tô com irregularidade menstrual e preocupada com muita razão, né? Esses diagnósticos acabam fugindo um pouco da curva, é a minoria das mulheres, mas eles são possíveis, né? Pois essa minoria, aos últimos 4 anos, conviveu comigo quase todo dia. Eu acredito plenamente. Incrível. Eu tenho pessoas da minha família que têm insuficiência ovariana prematura, né? Então, esse assunto ele tem que ser conversado e a gente tem que se planejar. Então, em consulta ginecológica, a gente pode avaliar, né, exames adequados para essa avaliação de reserva ovariana, mas o planejamento de congelar ou não a idade é um fator muito importante. Sempre a conversa com o casal, né? Então, a decisão também, né, de engravidar vai ser do casal. Às vezes é uma mulher solteira que fala, não, na verdade eu tenho 36, 38 anos, não tenho um relacionamento, mas quero engravidar. O congelamento também vai trazer essa possibilidade para a mulher que está sem parceria, né? Então, assim, a principal ideia é ter esse planejamento, né? Ver como as reais possibilidades, né? Que tem o que a pessoa quer e o que é real e buscar um tratamento. Sim, né? E aí quando a gente fala, eu estou no climatério, na verdade eu já tenho essa irregularidade, a minha reserva não tá legal, ainda existem possibilidades, né? Porque existem os tratamentos de fertilização in vitro, reprodução assistida. Aí já seria tratamento de fertilização. Pós-menopausa, não dá para engravidar naturalmente. Entendi. Realmente, uma vez que a paciente recebeu o diagnóstico de menopausa, ela está há 1 ano sem menstruar, seria reprodução assistida com óvulo de doadora. Pois é, hoje em dia também trouxe mais a forma mais acessível, né, dessa questão de óvulo doação, né? Os tratamentos ainda são caros, Camille, né? A gente sabe que a maior parte da população não tem acesso ainda, mas para aquelas mulheres que têm o desejo e têm acesso, assim, é uma possibilidade muito real, né? A gente sabe que maternar, você que já é mãe e eu que estou me tornando, a gente sabe que é muito mais do que simplesmente um código genético, né? Então, a ovodoação, ela entra como uma possibilidade para mulheres mais velhas que desejam gestar com a reprodução assistida. E aí, esse nicho vai realmente para o especialista em reprodução humana. É importante estar, né, perto de um profissional que seja realmente habilitado para não trazer nem falsas informações, falsas expectativas e ajudar a paciente a trilhar esse caminho com responsabilidade. E aí e essa questão do climatério tem hoje em dia eu vejo assim que as atrizes, né, no caso assim, a Angélica, falando tanto, né, sobre a questão da menopausa, que teve menopausa precoce, né, então eu acho que já trouxe à população esse olhar, né, e muitas mulheres têm dificuldade até de dizer pro parceiro, olha, eu acho que eu tô na menopausa precoce, olha, eu acho que eu tô no climatério, né, olha, eu acho que eu tô batendo na porta. Então, quando a pessoa deu esse check aí em todos esses itens, o que é que ela tem que fazer daqui pra frente? Procurar o ginecologista. Com certeza, é a primeira coisa que ela tem que fazer, porque a gente tem que ver esses sintomas, se eles, eu tenho esses sintomas estão presentes, eu tenho calorão, eu tenho a irregularidade e muitos outros, Camille. Então, secura vaginal, alterações de libido, alterações cognitivas. Então, a menopausa não vai causar demência, mas as pacientes que estão após a menopausa, muitas vezes vão se queixar mais de sintomas como brain fog, como esquecimento, percebem alteração da memória, né? É uma queixa muito comum. Muito comum. Queixa de alteração de pele e cabelo, queixa de dor articular, todas essas queixas, insônia, irritabilidade, são sintomas que vão estar presentes no climatério e que vão impactar as mulheres de forma diferente.
Então, tem pacientes que vão ter sua qualidade de vida, de fato, muito prejudicada por isso, e tem pacientes que vão sentir de forma mais leve, mais passageira. Mas o ideal é sempre haver essa avaliação médica pra gente ver, existe indicação da gente repor hormônio? Porque hoje em dia isso é uma opção excelente, né? Mas então é aquele caso, né? Cada pessoa tem seu processo de envelhecimento, cada pessoa precisa do seu acompanhamento, Perfeito. né? Não é porque a minha amiga comprou aquele hormônio X que eu vou... eu quero testosterona, uma dose, por favor. Né? Que tá, meu Deus, adorei esse teu post hoje, né? Sobre testosterona. Sim, importantíssimo. Aí, assim, hoje eu acho que foi visto como uma possibilidade, é algo muito bom, mas eu acho que foi meio banalizado. Né? Assim, até que ponto eu sei que vai ser muito bom eu começar a fazer, que é um tipo de tratamento, né? A testosterona, né? O tratamento, né? E até a gente estava conversando, né? De profissionais que realmente botam isso como meu slogan, né? Venha ser linda, jovem, né? Como promessas, performance, desejo, que é a palavra do ano, né? Aquele desejo, a libido lá em cima, né? E não é assim, né? A terapia hormonal, por muito tempo, ela foi demonizada. Então, tá câncer, teve prejuízo, nossa, faz não medo, não é bom. E aí a gente via as mulheres numa qualidade de vida péssima, morrendo de calores, acordando à noite várias vezes ao dia. E hoje em dia eu acho que a gente vive o oposto disso. Então, hormônio é banalizado, se faz de qualquer forma, sem muita regulação. Então, assim, a gente vê muita coisa que não tem respaldo científico sendo feito, né? Então, implante, uso de testosterona indiscriminado. Basicamente, a terapia hormonal, ela deve ser individualizada, porque ela tem as indicações das pacientes sintomáticas, dosagens, né? E as contraindicações, né? Então, as pacientes com câncer de mama, elas não podem utilizar terapia hormonal, né? Câncer de mama. Histórico pessoal. Pacientes que têm história pessoal de eventos tromboembólicos, como infarto, AVC, tromboembolismo, normalmente a gente não faz também. E no caso, esse tipo de... te interrompendo, no meu caso, né? Que eu tinha trombofilia, ninguém sabia, era uma trombofilia rara. Aí vai ser analisado se eu posso fazer acompanhamento ou não, né? Com certeza, porque caso a caso. Mas, Camille, a trombofilia tem da nada gravidez, a ver, né? Às vezes ela tem aquele impacto no desfecho gestacional, mas às vezes é um paciente que nunca teve trombose, que eu acredito que é o seu caso. Sim. Nunca tive um evento tromboembólico. Isso não vai contraindicar, né? Tem gente que pensa, né? Você nunca mais vai poder andar de avião. Gente, eu andei de avião até um dia desse. Não, que é isso, de forma alguma, né? A trombofilia que vai impactar na gestação, ela pode ou não ter associação com eventos tromboembólicos fora do período da gravidez. Tem que ser Mas analisado. essa contraindicação, ela seria principalmente para pacientes que têm história de trombose, de mutações genéticas que a paciente apresenta episódios realmente tromboembólicos. E pacientes com doenças descompensadas como cirrose, né, avançada, elas não vão ser candidatas à terapia hormonal. Então, como toda medicação, tem coisas boas e coisas ruins. Quase todo mundo pode, então. A maioria das pacientes vai poder. E o risco-benefício na maioria das pacientes é excelente, Camila. Olha, porque quando a gente... Só concluir esse raciocínio. Quando a gente começa a terapia hormonal no momento certo, no que a gente chama de janela de oportunidade, ou seja, antes dos 60 anos e até 10 anos de menopausa, eu vou ter muitos efeitos metabólicos favoráveis. Além da melhora sintomática para aquelas pacientes que realmente estão sofrendo com sintomas, eu vou ter diminuição de risco cardiovascular, proteção de massa óssea. E a terapia hormonal, uma coisa que muita gente não conhece, ela inclusive previne contra câncer coloretal. Isso é tão pouco falado, né? Tão importante. Quando a gente está nesse período adequado para iniciar, ela vai ser muito benéfica. Para essa paciente que já tem uma doença aterosclerótica instalada, a paciente não, já tive pessoalmente uma história de infarto AVC, ela não deve utilizar. Mas a paciente, no momento adequado de fazer a terapia hormonal, é muito mais benefício do que risco. E o câncer de mama? Sim. Existe um aumento relativo. O risco absoluto aumenta muito pouco. É porque as pessoas esquecem o que é relativo, né? Pega como se fosse realmente acontecer, né? O que é que mata mais na nossa sociedade? Câncer de mama ou infarto e AVC? Infarto e AVC. Infarto e AVC AVC que ninguém nem fala. disparadamente.
Então, as doenças ateroscleróticas vão ter muito mais mortalidade do que câncer de mama. A gente segue essa paciente que está em terapia hormonal com mamografias anuais, com exames de mama. Então, é uma paciente que é para ser feita essa medicação, que é maravilhosa, com assistência médica, né? Normalmente, o estrogênio e a progesterona serão os hormônios que nós vamos repor. O estrogênio é o que dá aquela melhora dos sintomas, então é o que melhora dos calorões e o que tem esses efeitos benéficos de osso, no metabolismo dos lipídios. Mas, quando a mulher tem útero, a gente também precisa fazer a progesterona. Se por alguma razão essa mulher fez a retirada do útero, a gente repõe realmente só o estrogênio. E a testosterona? A testosterona tem uma indicação. Pacientes com desejo sexual hipoativo, que é um transtorno sexual. A gente nunca faz a testosterona isolada, a gente faz junto do estrogênio e da progesterona. E a gente tem esse público específico, onde a gente vai ter 60% das mulheres respondendo com melhora. Então, assim, nem é uma coisa universal, né? Entendi. A testosterona nunca pode ser prometida como melhora de performance, melhora de ganho muscular, porque a gente não tem estudo de segurança. Esse vídeo que você comentou é de uma pesquisadora chamada Susan Davis. Ela é endocrinologista. Ela é incrível, né? Ela é a pessoa que mais estuda testosterona na mulher no mundo. Ela publica muito, sabe? Artigos mesmo sérios, onde ela estuda, e a gente não tem segurança para indicar isso fora dos critérios adequados. Porque no envelhecimento, quando a paciente vem às vezes, né, não no caso de só pacientes com demência, né, mas assim, quando eu começo a atender mulheres que querem realmente organizar o seu processo de envelhecimento, vem muito essa queixa, né, de que às vezes houve toda uma mudança no seu corpo, mas que ela tem até vergonha de dizer isso para o ginecologista, de que ela não tem mais libido, de que ela precisa do acompanhamento. Então isso é muito bom, né, porque se ela não for falar para o ginecologista dela, ela vai falar para quem? Né? Então assim, vem muito isso, né, e assim, de repente eu tô esquecida, isso eu ouço muito. Olha, entrou a menopausa, doutora, eu tô esquecida. E aí eu digo, vamos pedir para os seus médicos como é que estão os seus hormônios, porque né, todo mundo pensa que é Alzheimer, é algum tipo de declínio, e às vezes são questões hormonais, sim. Né? Tem, claro que não é aquela coisa, né? É falta de vitamina D, não é depressão, né? Não é isso, é a pessoa se conhecer, fazer o acompanhamento real. A avaliação adequada? A avaliação adequada, né? Mas assim, tanto é que eu tive uma oportunidade muito rica de trabalhar num grupo de mulheres, e essas questões de envelhecimento feminino, elas eram assim, tratadas, né, e a maioria delas passavam muitos anos que não iam ao ginecologista porque não tinha mais filho, a regra passou, então foi embora, deixou pra lá, né, não é pra mim. E aí quando começa realmente a ser acompanhada, né, como você falou, é outra qualidade. Melhora as emoções, melhora a pele, o cabelo sim, mas o principal, como tem esse equilíbrio, né, ela começa a se perceber, aceitar o seu processo de envelhecimento e principalmente também com relação às emoções. Porque as pessoas falam muito, né, de repente eu comecei a chorar, de repente eu fiquei triste, irritada, tô com ódio do meu marido, quero me separar, nada mais ele, a gente ouve muito isso, né? E assim, é algo que pode ser dosado, né? A sua dosagem. É um momento de transição, né? O climatério. Ele não, eu digo, não é o fim da vida, porque as pacientes às vezes chegam querendo arrancar os cabelos. Não é o fim da vida, é uma fase da vida. É uma fase que vai ter muita mudança física, muita mudança hormonal, corporal. Tem que se preparar, né? E tem muita mudança psicossocial, Camille. Porque é uma faixa etária onde as mulheres estão vendo, a maioria, né? Hoje a gente tem mulheres que estão no climatério com filhos pequenos e isso é totalmente aceitável. Mas a maioria das mulheres nessa faixa etária, dos 55 anos, estão vendo os filhos adolescentes ou adultos jovens. E aí elas começam a ter outras questões, às vezes uma sensação de ninho vazio. Quando eu ia falar, nessa fase tem muito esse marco do ninho vazio, né? Eles vão casar, e agora? Eles vão fazer faculdade fora, e agora? A vida dela foi doar, foi a doação, foi o maternar, não olhou para as outras áreas da vida, não se preparou como mulher, que existem outras áreas da vida, fora essa questão, né, dos filhos.
E aí, como é que eu vou ficar agora, né? Então, assim, essa sensibilização acontece nisso, quando a gente tem essa oportunidade de conversar e da mulher se programar, se perceber, né? Eu acho que é muito rico isso, você se conhecer, né? Você se perceber. Eu não preciso esperar chegar a 60 anos para eu ver, e agora, como é que vai ficar, né? O casamento também vai ser uma questão. Então, ou a gente, assim, o que eu percebo, né? Isso é da minha prática do dia a dia lidando com muitas mulheres. Nessa faixa de 50, 55 anos, ou as mulheres estão divorciadas e iniciando um segundo relacionamento, ou elas têm longos casamentos, né? Pacientes casadas há 15, 20, 25 anos. E é um momento de um novo olhar para a sua vida, realmente. Porque aquele marco, eu tenho 50, 55 agora, anos. né? Eu olho para trás e eu penso o que é que eu já construí. Eu olho para frente e eu penso o que é que eu quero construir, né? Libido, desejo sexual tem a ver com tudo isso. Tudo isso é libido. E as pessoas não entendem, Tudo isso é pulsão de vida. E é desejo e influi no desejo sexual, né? Então, a própria testosterona vai influenciar. A mulher sempre tem a testo baixa, né? A testosterona da mulher, ela é habitualmente baixa. Os meus hormônios vão influenciar? Vão. Se eu tô dormindo mal, com calor 30 vezes por dia e a vagina seca, eu não quero ter relação. E os problemas financeiros? E os problemas sociais? E a correria do dia a dia, e a casa, né? Exatamente. E a mulher que trabalha fora de casa, toda a dificuldade que tem, porque é real. Tem aqui sobrecarga. A sobrecarga, não só as minhas questões, mas esse olhar social, como você falou, né? A cobrança por eu ter 50 anos, 60, e ver uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que a empresa pode investir, botar a marca dela, isso é muito real, né? E tanto a gente vê isso como uma forma da mulher ir deixando para depois as questões médicas, as questões mesmo de natalidade diminuíram por conta disso, né? De deixar para depois, maternar. Mas eu vejo isso, que aí as pacientes ficam... Há uns dias atrás eu estava atendendo uma pessoa e ela estava dizendo isso, assim, que ela estava com medo de ser a próxima a ser demitida, né? Porque estava tendo uns processos demissionais e estavam entrando pessoas novas na empresa. Então, quem não garantia que a próxima seria ela, né? Então, assim, quando você chega com essa bagagem em casa, fora todas essas mudanças sociais, vem as questões de libido, como? Né? Então, a libido realmente ela vai passar pelo multifatorial de tudo isso. A mulher tem que perceber como ela está com ela mesma. Essa questão da sobrecarga. Eu não tenho vontade de ter relações. Mas você não tem nem tempo de pensar em sexo. Você nem parou para se elaborar e pensar. Você não tem nem tempo disso. Pacientes que têm jornadas exaustivas de trabalho, que chegam em casa e tem que dar conta das demandas do lar, que chega em casa e vai tirar o sapato do filho adolescente que está no meio da casa, que o marido está cobrando do jantar. Então, assim, são muitas coisas a serem consideradas. As modificações hormonais devem ser levadas em consideração. Mas achar que a gente resolve desejo sexual só com prescrição de testosterona não é a realidade. É a questão da pessoa parar, né? Será que aqui eu não preciso de uma terapia? Terapia sexual, às vezes, vai ser um maravilhoso remédio. Momento de se perceber. O que é que eu gosto em mim, como eu me vejo, no meu parceiro, como anda o nosso relacionamento. Será que conversa sobre isso? Né? A maioria não como conversa, é né? o diálogo, né? Você falou muito. As pacientes às vezes têm vergonha. Tem. Isso é um problema também dos profissionais. A paciente, ela tem que ser acolhida, isso tem que ser diretamente perguntado. Então, na consulta ginecológica, é momento de perguntar como vai a sua vida sexual. Às vezes, você perguntando, a paciente não vai te dar muita abertura, imagina se você não pergunta, né? Então, passa batido, e aí você vai perguntar a data da última menstruação e coisas gerais. Então, conversar, falar sobre sexo é parte da consulta ginecológica. E a paciente tem que ser acompanhada por um profissional que ela se sinta confortável para falar sobre isso. E indicar também a questão da terapia, eu acho que é muito importante. Não só a medicamentosa, né? Perfeito. Não só a terapia sexual, mas a pessoa também, acho que procurar um psicólogo é necessário, porque tudo é saúde mental, né? Tudo é saúde mental, né? Então, assim, precisa também, eu vejo muito isso, nessa parte, fazer essa caminhada, né? Essa caminhada terapêutica, né? Como a gente tem sempre trazido, né, essa ideia de que são muitas mudanças, e aí essas questões de irritabilidade e tudo, elas
tem variações hormonais, mas a terapia vai entrar como um momento excelente, justamente para a paciente ter a possibilidade de fazer essa reflexão dessa jornada da vida dela, né? O que é o climatério, né? Essa fase de transição para um novo momento da vida, para nossa senilidade, para a velhice, e que isso seja um momento feliz e agradável, leve, né? Que seja bom. Então, assim, não é pra... É um momento de algumas despedidas, né? O climatério é um momento de algumas despedidas. Mas é um momento também de recomeço. Então, eu acho que tudo isso, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Ai, eu amei. Quer falar algo mais? Não, deixa eu pensar. Eu acho que ficou massa. Não, eu acho que era isso que eu queria mesmo trazer sobre esse assunto, né? Depois, se surgirem dúvidas, né? Que as pessoas podem até colocar nos comentários e tudo. Sim. A gente pode trazer mais sobre isso e deixar sempre a porta aberta pra gente conversar, que isso seja sempre assunto, né? Simples, que climatério, leve. menopausa, envelhecimento com saúde seja assunto no café, né? Também, e que seja normalizado para que a gente possa sempre cada vez mais conversar sobre isso com leveza, entendendo que isso é uma parte da vida e uma parte que pode ser maravilhosa. Ai, Samira, eu amei. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.